Capítulo 1395. Vida diária de uma pessoa comum. 1:8. Você tem a chance de conhecer sua santidade. Barton ouviu um homem com um manto de bispo azul escuro dizer a ele. Por mais que tentasse, o rosto do outro homem era indiscernível. Parecia que seu rosto estava coberto por um gás cinza e borrado. Claro, isso não era um assunto importante. Como um crente devoto do Senhor, foi definitivamente a maior honra para Barton encontrar um procurador dele. Isso o deixou tão animado que ele não conseguiu dizer uma palavra. Seu corpo tremia enquanto ele seguia o bispo até os fundos, entrando no salão um passo de cada vez. Barton também não conseguiu descrever o salão em detalhes. Ele só sabia que era muito grandioso e magnífico, que exalava uma pressão imensa. Ele só podia inclinar a cabeça, obedientemente. Finalmente, ele chegou na frente dos degraus. Naquele momento, ele parecia receber permissão enquanto subconscientemente levantava a cabeça. Então, ele viu um Golden Retriever. Este cachorro usava um lindo manto azul profundo que lembrava uma cortina. Usava uma tiara papal com muitas pedras preciosas embutidas. Sentou-se em um enorme trono e observou em silêncio. Barton estava atordoado. Este é o pontífice? Barton ficou chocado e em pânico, um forte sentimento de medo crescendo em seu coração. Ele abriu os olhos abruptamente e viu a luz da manhã iluminando o teto. Ufa! Barton sentou-se, ligeiramente ofegante, tentando livrar-se das influências do sonho o mais rápido possível. O que aconteceu? Sua esposa sentiu algo errado e se levantou. Barton balançou a cabeça. Um pesadelo. Ele não contou a verdade à esposa, sonhou que o pontífice era um Golden Retriever. Ele podia apostar que sua esposa diria horrorizada. Como você pode ter pensamentos tão sacrílegos? Se isso acontecesse, ele poderia apenas encolher os ombros e dizer, brincadeirinha. Não posso trazer meus problemas para minha vida familiar. Este é um paraíso para os humanos, destinado a relaxar. Além disso, as mulheres dificilmente conseguem entender questões mais profundas. Eles têm características de serem perspicazes aos pensamentos e ao amor. Barton não insistiu mais no conteúdo de seu sonho. Levantou-se da cama e foi ao banheiro escovar os dentes. Depois do café da manhã, ele beijou a esposa e os filhos antes de deixar sua residência e pegar uma carruagem pública sem trilhos para o bairro operário na periferia da cidade. Ele trabalhava para a Loen Relixeation Preservation Foundation com um salário considerável. Em lugares como a capital do condado de Eastchester, Stone City, ele era considerado de classe média alta. No caminho, Barton estudou as ruas do lado de fora por tédio. Por não ter sido diretamente afetada pela guerra, Stone City ainda manteve sua antiga prosperidade. Carruagens, bicicletas, pedestres e cães selvagens iam e vinham, era animado e barulhento. Barton já estava acostumado a tal cena. Ele não tinha muita impressão disso, mas o sonho da noite passada o incomodava toda vez que via um cachorro na rua. Era como se fosse a encarnação do pontífice. Alguém a quem ele precisava se curvar e cumprimentar. Santo Senhor das Tempestades. Por favor, perdoe seu servo penitente. Barton ergueu a mão direita, cerrou o punho e golpeou suavemente o peito esquerdo. Depois de um tempo, ele chegou à Fundação de Pesquisa e Preservação de Relíquias de Loen. Enquanto cumprimentava seus colegas, ele entrou em seu escritório. Depois de pendurar o chapéu e o casaco, Barton relaxou e preparou sem preço um chá preto especial para si mesmo. Ele estava quase na meia-idade e sua energia estava diminuindo. Ele sempre esperou usar um método mais simples para complementar seu corpo sem sofrer nenhum sofrimento. Depois de preparar o chá preto, Barton pegou alguns jornais sobre a mesa e quis se preparar antes de começar a trabalhar. A situação econômica em Backlund na última temporada melhorou muito. Outro pirata no nível de rei apareceu no Mar Sonnie e no Mar Berserk, Rainha das Estrelas. The Sea Bifront Strade Fire. Depois de ler o jornal lentamente, Barton tomou um gole de chá preto e começou seu trabalho. Uma carta de Vernal? Barton encontrou uma carta de um velho amigo enquanto examinava os documentos em sua mesa. Ele era um arqueólogo que tinha um relacionamento próximo com a Loen Relixeation Preservation Foundation. Barton imediatamente pegou um cortador de cartas, tirou a carta e a leu com seriedade. Meu caro amigo, meus alunos e eu encontramos algumas ruínas interessantes nas montanhas do condado de Sivelaus. Talvez elas tenham se originado de refugiados da Quarta Época. Naquele período da história sobre o qual não sabemos muito,
Eles deixaram a cidade por motivos desconhecidos para nós. Eles entraram nas florestas e pararam de interagir com o mundo exterior novamente. Eles existiam na forma de uma tribo. Eles ainda podem estar guardando algo, mas muito tempo foi abafado pelo tempo, deixando para trás apenas ruínas e cadáveres. Meus alunos e eu vamos escavar este lugar enquanto empregamos práticas de conservação. Esperamos encontrar algo mais útil que possa nos ajudar a restaurar a história da quarta época. Gostaria de saber se sua fundação está interessada nisso. Aqui, convido solenemente a enviar uma equipe para confirmar se nosso trabalho é real e eficaz. Indo para as montanhas. A primeira coisa que veio à mente de Barton não foram as relíquias ou a história, mas o zumbido dos mosquitos, o ambiente úmido e escuro e o acampamento que se tornou uma tentação para as feras. Ele balançou a cabeça e pegou uma caneta e papel. Ele se preparou para arquivar esta carta e enviá-la aos seus superiores. Capítulo 1396. Vida diária de uma pessoa comum. 2:8. Depois de rascunhar o cabeçalho do documento, Barton estava se preparando para adicionar alguns detalhes ao documento quando percebeu que Vernal não havia enviado nenhuma informação de suporte. Ele acha que pode solicitar financiamento com apenas uma carta, simplesmente contando com seu relacionamento com a fundação. Barton olhou ao redor da mesa e murmurou para si mesmo, perplexo. Em sua opinião, Vernal não era um arqueólogo arrogante. Além de mal-humorado e impaciente, ele era considerado um típico cavaleiro de Loen em todos os outros aspectos. Em circunstâncias normais, quando alguém solicitou financiamento da Loen Relique Archan Preservation Fondation, eles tiveram que fornecer muitas informações, como fotos, documentos suplementares antigos e outras informações relacionadas, além de uma carta de apresentação que descrevia o projeto. Caso contrário, a fundação não poderia fazer uma revisão e tomar uma decisão, muito menos gastar grandes quantias de ouro para enviar uma equipe ao local do projeto para inspeção. Ou melhor, será que Vernal Finar foi muito descuidado e se esqueceu de enviar as informações também? Claro, com o relacionamento entre Vernal e a fundação, é perfeitamente possível que a alta administração envie uma ou duas pessoas para marcar uma reunião para verificar as informações quando as virem. Sim, como amigo, ainda devo ajudá-lo. Barton balançou a cabeça e não pensou mais. Ele se levantou e caminhou até a estante. Ele então esticou a palma da mão direita e usou os dedos para acariciar a lombada de um livro, selecionando a informação de que precisava. Finalmente, ele pegou alguns livros e jornais e combinou seus vários pontos de vista para dar uma descrição detalhada da história da Cordilheira Sivelaus no documento que estava prestes a apresentar. Na comunidade científica, há um ponto de vista comum. Em um período que não se sabe se é longo ou curto, o Império Salomão e a dinastia Tudor coexistiram no continente do norte, e sua fronteira provavelmente poderia estar situada onde a Cordilheira de Onassis e as terras altas de Fenapoter estão hoje. Há uma grande chance de que a extensão da Cordilheira Onassis no condado de Sivelaus tenha sido um terreno disputado entre ambas as partes. Barton não endossou Vernal. Ele apenas forneceu referências para mostrar que havia de fato possíveis ruínas da quarta época nas montanhas do condado de Sivelaus. Dessa forma, se fosse provado que Vernal estava mentindo, ninguém o responsabilizaria, pois todas as descrições vieram de historiadores famosos. Barton havia extraído apenas fragmentos de maneira seletiva. Ao final do documento, ele listou suas referências. Pesquisa histórica privada do condado de Sivelaus. Aziqueges, professor do Departamento de História da Universidade Quay. Depois de preencher este documento, Barton o leu de cima a baixo e modificou sua escolha de palavras e certas frases. Então, ele pegou um rascunho e entrou na sala do escrivão, ao lado. Ele pediu que datilografassem um documento formal com máquinas de escrever mecânicas. A Loen Relique Archan Preservation Fondation sempre contratou muitas funcionárias. Desde o nível mais baixo de funcionários comuns até o vice-diretor dos escalões superiores, pelo menos metade deles era do sexo feminino. Barton realmente tinha algumas coisas a dizer sobre isso, mas não disse, nem se atreveu a objetar. Ele só podia escolher aceitar o estado das coisas. Claro, ele tinha que admitir que, quando precisava esperar, era muito bom ver essas jovens funcionárias se ocupando. Pelo menos enriquece as cores aqui. Enquanto Barton ouvia os sons de batidas, ele murmurava silenciosamente. Uma vez que os documentos foram feitos, ele os assinou e os apresentou. Então, como antes,
L. continuou com seu trabalho como de costume. Isso incluiu, mas não se limitou aos projetos experimentais, fornecendo opiniões profissionais e reunindo materiais de pesquisa para os artigos e comentários da Fundação. Um dia passou rapidamente e Barton deixou a empresa às 6 da tarde. Ele pegou uma carruagem pública e voltou para casa depois de 1 hora. Esta era uma ocorrência comum em todas as grandes cidades de Loen. Foi por isso que o chá da tarde se tornou uma tendência. Depois da hora do almoço, das 12 horas às 13 horas, seriam 7h30 ou 8 da noite antes que as pessoas chegassem em casa. Se não fosse pelas sessões de chá da tarde, a maioria das pessoas definitivamente estaria com uma fome anormal. Claro, isso se limitava apenas à classe média e acima. Muitas pessoas pobres podem comer apenas 2 refeições por dia. Além disso, casais com condições de trabalhar estariam ambos trabalhando. Eles teriam que preparar o jantar depois de voltar para casa por volta das 8 da noite. E a comida não era para eles se divertirem. Vernal veio visitá-lo à tarde, disse a esposa de Barton casualmente enquanto ajudava a tirar o casaco e o chapéu. Vernal? Barton foi pego de surpresa momentaneamente. O arqueólogo que descobriu as ruínas da quarta época do condado de Sivelaus havia retornado ao condado de Eastchester. Assim que disse isso, Barton franziu a testa e murmurou para si mesmo, ele realmente se esqueceu de enviar as informações, então voltou pessoalmente. Não há necessidade de passar por tantos problemas. O Royal Mail é bastante confiável. Além disso, ele deve saber que com certeza estarei na fundação se não for final de semana. Sim, posso ter sido enviado para outro lugar para uma revisão de inspeção. Com isso em mente, Barton perguntou, onde ele está? Ele só esperou em seu escritório por 15 minutos antes de sair, disse a esposa de Barton. Barton pressionou, ele disse em que hotel está morando. Quando ele voltará? O arqueólogo, Vernal, era do condado de Eastchester, mas não era residente de Stoen. Ele não tinha lugar aqui. Ele não disse. Parecia estar com pressa. A esposa de Barton parou por um momento antes de continuar. Ele parecia muito impaciente. Barton tocou a linha do cabelo que começava a crescer e acenou com a cabeça gentilmente. Eu estarei no escritório. Seu escritório ficava no 2º andar, e havia muitas estantes de livros e algumas porcelanas colocadas lá. Ele não era muito apaixonado por porcelana, mas procurava ativamente por itens exclusivos. Após algumas buscas, Barton não encontrou nenhuma nota ou carta deixada por Vernal. Ele rapidamente jogou o assunto para o fundo de sua mente. Essa era a sua regra habitual, ele tentava não ser incomodado pelo trabalho assim que chegava em casa. Depois do jantar, Ellie compartilhou um belo momento com sua esposa e filhos, depois lavou-se rapidamente e foi para a cama. Na calada da noite, ele de repente acordou e abriu os olhos. Desde o perigo que encontrou durante uma escavação arqueológica há 10 anos atrás, Barton ganhou um senso de consciência, percepção espiritual, que excedia o que as pessoas comuns tinham. Ele sempre podia sentir alguns movimentos que outros não conseguiam detectar. Por exemplo, outros podem perceber que alguém está procurando por eles quando os visitantes chegam à porta, mas Barton pode sentir-se a outra parte aparente dele assim que eles caminham pelo corredor. Alguém se esgueirou. Barton de repente se sentou, com os olhos bem abertos. Ele olhou para sua esposa que dormia profundamente ao seu lado e não acordou. Com movimentos muito leves, ele pulou da cama e removeu o rifle de caça de cano duplo pendurado na parede. Depois de pegar o rifle, ele abriu a porta com cuidado e olhou para o corredor. Este lugar estava envolto na escuridão da noite, e um leve brilho carmesim delineava certos objetos. Barton não hesitou. Ele entrou no corredor e examinou a área. No entanto, ele não encontrou o ladrão. Eu estava enganado. Barton se virou, sentindo falta de confiança. Não havia sinal de abertura de nenhum dos quartos do 2º andar. Depois de pensar um pouco, Barton chegou à porta do escritório, agarrou a maçaneta e a torceu suavemente. A porta se abriu silenciosamente. Tudo dentro estava imerso na escuridão, parecendo todos os tipos de monstros. Depois de fechar as cortinas, Barton examinou cuidadosamente o interior com a ajuda do luar e confirmou que o interior era exatamente o mesmo de que se lembrava. Eu realmente sou muito sensível. Um efeito colateral do pesadelo de ontem. Barton exalou e saiu do escritório rapidamente. Atrás dele, as cortinas fechadas balançavam levemente, como se uma rajada de vento soprasse.
No dia seguinte, Barton continuou sua rotina diária. Ele beijou sua esposa e filhos, pegou uma carruagem alugada, leu jornais, preparou chá preto, leu cartas. A outra carta de Vernal. Barton sentiu-se aliviado e abriu a carta. No entanto, não havia nada na carta. O remetente parecia ter esquecido de colocar a carta no envelope. Vernal tem sofrido de distração recentemente. Barton olhou para o envelope em sua mão e de repente percebeu que o padrão era um pouco estranho. Este foi um envelope com um sentido comemorativo. De acordo com o que Barton sabia, muitos hotéis sofisticados em Buckland City forneciam envelopes e papéis especiais para seus hóspedes. Era equivalente a uma lembrança turística. Que hotel é este? Barton levou o envelope ao nariz e preparou-se para cheirar a fragrância nele. Também era único e reconhecível. No segundo seguinte, ele sentiu um leve cheiro de sangue. Capítulo 1397. Vida diária de uma pessoa comum. 38. Instantaneamente, o cabelo de Barton se arrepiou. Embora ele não pudesse ter certeza de que sentia cheiro de sangue, sua percepção espiritual lhe dizia que aquele era o cheiro de sangue. Vernal encontrou algum infortúnio. Assim como a equipe arqueológica em que eu estava naquela época. Não há sangue no envelope. Como pode emitir o cheiro de sangue? Depois de um susto breve e extremo, Barton levantou-se imediatamente. Como uma pessoa comum, ele teve apenas uma reação ao enfrentar tal situação. Isso foi para chamar a polícia. Quando Barton pegou o envelope e saiu de seu lugar, ele de repente se lembrou de algo. Havia regras claras de como lidar com tais situações dentro da Fundação de Pesquisa e Preservação de Relíquias de Loen. Se um projeto produzisse um fenômeno assustador ou incompreensível, os funcionários deveriam interromper tudo imediatamente e reportar ao Departamento de Compliance. Eles seriam os responsáveis pelo acompanhamento. Barton não entendia por que precisava ir ao Departamento de Conformidade. Pelo que ele sabia, este era um departamento que lidava com provisões e projeções de auditoria para qualquer violação das regras. Não tinha nada a ver com a lidar com perigos desconhecidos. No entanto, a fundadora da fundação, Miss Audrey Hall, não fez muitas mudanças durante a auditoria interna dos departamentos. Ela apenas acrescentou esta cláusula. Portanto, os superiores não queriam discutir com ela sobre isso. E obviamente prefiro conhecer o chefe da segurança. Barton murmurou enquanto saía de seu escritório, indo direto para o departamento de compliance no final do corredor. Bater. 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 Ele tentou o seu melhor para se recompor e bateu na porta 3 vezes de maneira cavalheiresca. Entre. Uma voz sem qualquer singularidade veio de dentro. Para ser franco, Barton não sabia muito sobre seus colegas do departamento de conformidade. Ele só sabia que eles eram frios e sem coração. Eles agiram com rapidez e facilidade para capturar quaisquer parasitas dentro da fundação que tentassem enganar a fundação para obter financiamento. Respirando fundo, Barton girou a maçaneta e abriu a porta. Em sua opinião, o departamento de conformidade provavelmente trabalhava em um ambiente anormalmente escuro. Todos guardavam silêncio e trocavam algumas palavras de vez em quando, decidindo o destino de um projeto e seu investigador principal. No entanto, a primeira coisa que entrou em seus olhos foi a luz do sol forte, decorações coloridas e um ambiente aberto e claro. Qual é o problema? Um funcionário de cabelos pretos e olhos castanhos sem nenhuma característica especial do departamento de compliance o cumprimentou. Ele estava vestindo um casaco preto grosso, que não parecia ser capaz de suportar o clima frio do inverno em Astchester. Além disso, Barton sentiu que a voz desse funcionário do departamento de conformidade tinha um sotaque de Buckland. Ou ele nasceu lá, ou ficou lá por um bom tempo. Ele não é frio, mecânico e difícil de se conviver. Ele até se sente amigável. Como tais pensamentos passaram pela mente de Barton, ele disse apressadamente, um parceiro nosso parece ter encontrado uma situação. A carta que ele enviou consistia apenas em um envelope. Não há conteúdo dentro e há cheiro de sangue saindo dele. A funcionária do departamento de compliance não apresentou nenhuma alteração no semblante. Ele balançou a cabeça e disse, mostre-me o envelope. Barton aprovou a carta do arqueólogo Vernal. Só então ele percebeu que estava sendo rude. Ele perguntou apressadamente, sinto muito, como devo me dirigir a você? O funcionário do departamento de compliance ergueu o envelope e olhou atentamente contra a luz do sol. Ele então respondeu casualmente, Pacheco Baine,
Vice-diretor do Departamento de Compliance, um advogado experiente. Apenas me chame de Pacheco. Sem esperar pela resposta de Barton, Pacheco abaixou o braço e disse com uma expressão séria: de fato, existem algumas anormalidades. Uma conclusão preliminar é que esta carta é do Cloud Hotel na cidade. Eu já morei lá por algum tempo, e sei que eles gostam de gravar Lavender Castle em seus envelopes e papéis. Precisamos chamar a polícia. Barton deixou escapar. Pacheco balançou a cabeça. Por enquanto não. Vamos ao local para confirmar a situação. Isso requer sua ajuda. Não conheço esse parceiro. Tudo bem. Eu vou com você. Barton hesitou. Depois de sair da Loen Relixe Achan Preservation Fondation e embarcar em uma carruagem alugada, Barton achou o silêncio bastante constrangedor. Ele tomou a iniciativa de perguntar: Pacheco, você é de Baclund? Não. Pacheco balançou a cabeça. Sou de Midseazire. Acontece que moro em Baclund há quase 15 anos. Por que você deixou Baclund? Ouvi dizer que é a cidade mais adequada para advogados desenvolverem suas carreiras, disse Barton casualmente. Pacheco sorriu e disse: mas também é um lugar cheio de competição. Tudo bem, eu só estava brincando. Já fui advogado pessoal e sócio de Framis Cage, um magnata dos carros a vapor. Mais tarde, ele investiu na Baclund Bic Company e comecei a trabalhar como consultor jurídico da empresa. Barton foi subitamente iluminado. A senhorita Audrey tem um grande número de ações dessa empresa. Você a conheceu por causa disso? Isso mesmo. Pacheco suspirou. Infelizmente, na guerra, Framis faleceu. Sua propriedade caiu em disputa. Como seu amigo, ajudei sua viúva e filhos a obter uma grande parte. Como resultado, ofendi algumas pessoas. Isso tornou minha situação em Baclund difícil. Felizmente, a senhorita Audrey estendeu um ramo de oliveira para mim e me convidou para East Chester County para trabalhar na fundação como vice-diretora do Departamento de Conformidade. Com Pacheco contando-lhe tais assuntos, Barton sentiu um vínculo mais estreito com ele. Ele ficou um pouco confuso e perguntou: por que eles atacaram você? Você estava apenas cumprindo seu dever como amigo e advogado. Essas pessoas deveriam mirar na viúva e nos filhos de Framis Cage. Pacheco riu de forma autodepreciativa e disse: usei alguns métodos inadequados. Além disso, Framis tem outros amigos para cuidar de sua viúva e filhos. Enquanto conversavam, a carruagem alugada chegou ao Cloud Hotel em Stone City. A localização do hotel era bastante boa. A rua era linda e tranquila, e eles precisaram caminhar apenas 10 minutos para chegar às ruas mais movimentadas da cidade. Depois de entrar no hotel e encontrar o chefe, Pacheco perguntou diretamente: viemos encontrar um amigo chamado Vernal. Por meio de uma conversa casual, ele já havia compreendido a situação geral do alvo. O chefe franziu a testa em perplexidade. Se bem me lembro, não deve haver nenhum cliente aqui chamado Vernal. Barton acrescentou rapidamente: ele é um pouco mais alto do que eu e parece muito bem constituído. Seu nariz está sempre muito vermelho e seu corpo geralmente cheira a álcool. Ele descreveu as características de Vernal em detalhes. O chefe lembrou e olhou para o atendente ao seu lado. Há um convidado assim, respondeu o atendente imediatamente. Ele mora no quarto 309. Sob a liderança do atendente, Barton e Pacheco chegaram do lado de fora da sala e bateram na porta. A batida ecoou, mas não houve movimento lá dentro. No momento em que Barton estava prestes a sugerir chamar a polícia novamente, Pacheco de repente se abaixou e pegou um tufo de cabelo branco e macio da fresta na parte inferior da porta. Não era cabelo. Parecia a condensação do nevoeiro. Com os dedos de Pacheco tocando-o, ele se espalhou e se fundiu no ar. Ao mesmo tempo, Barton, cuja percepção espiritual era ligeiramente diferente das pessoas comuns, ouviu vagamente uma fraca voz masculina: Tamara. Tamara. Capítulo 1398. Vida diária de uma pessoa comum. 48. Tamara. Barton refletiu sobre o nome e se perguntou o que significava. Ele não era mais a mesma pessoa, que percebeu que podia ouvir sons que os outros não podiam. Ele não olhou em volta em pânico, esperando encontrar alguém que estava se escondendo e falando em um canto escuro. Não havia sinais dele estar constantemente preparado para agarrar um poste de madeira e correr para atacar a pessoa. Ele ficou no local calmamente, observando a reação do vice-diretor do Departamento de Compliance,
Pacheco olhou para ele e disse: Você fez alguma pesquisa sobre a história da quarta época? Um pouco, Barton respondeu modestamente. Neste momento, ele não fingiu que não sabia nada sobre a história da quarta época. Em primeiro lugar, seu personagem não permitia isso. Em segundo lugar, sua posição era resultado direto de sua formação acadêmica em história. Se ele tivesse alguma falha importante, nesse campo, poderia ser demitido pela Fundação amanhã. Pacheco olhou para a porta e disse: Você já ouviu falar no nome Tamar antes? Já ouvi falar. Barton instintivamente virou a cabeça para olhar para Pacheco. Na história pouco conhecida da quarta época, o nome Tamar apareceu várias vezes, e sua frequência é apenas a segunda de Tudor, Solomon e Transoeste. A partir disso, pode-se determinar que isso representa um grande nobre de algum império na quarta época. Depois de dizer isso, Barton fez uma pausa e disse: Vernal descobriu recentemente algumas ruínas da quarta época. Como o garçom do hotel estava ao seu lado, ele não mencionou diretamente que o nome Tamara poderia ter algo a ver com a atual anormalidade que Vernal estava enfrentando. Pacheco não respondeu. Ele se virou para o atendente do hotel e disse: Sou um policial encarregado de uma investigação criminal. Suspeito que o inquilino deste quarto tenha passado por algum infortúnio. Por favor, abra a porta imediatamente. Enquanto falava, ele tirou um documento de identificação e mostrou a outra parte. O atendente do hotel ficou chocado e olhou atentamente para a identificação. Ok, vou pegar as chaves. Enquanto falava, ele se virou e correu em direção à escada. Você é um policial? Barton, que estava assistindo do lado de fora, deixou escapar em estado de choque. Pacheco olhou para a identificação em sua mão e riu. Este documento é 100% real. Foi obtido por vias legais. Por que você precisa fazer isso parecer tão complicado? Barton costumava responder: Não me importo com sua autenticidade. Só quero saber se você é um policial. Pacheco riu. Isso depende de como você vê isso. Essa resposta deixou Barton bastante irritado, mas como um típico cavalheiro de Luen, ele sabia que a outra parte não estava disposta a lhe dar uma resposta diretamente, então ele educadamente calou a boca. Claro, um dos motivos incluía a outra parte sendo um dos vice-diretores do departamento de compliance. Os dois permaneceram em silêncio enquanto o dono do hotel e o atendente voltavam para o terceiro andar. Depois de examinar cuidadosamente o documento de identificação nas mãos de Pacheco e compará-lo com o rosto, o hoteleira pegou as chaves e abriu a porta. Ele resmungou, como algo aconteceu. Nada foi ouvido. Se um hotel de luxo estivesse envolvido em um caso de assassinato, isso, definitivamente afetaria sua imagem e reputação. Eles podem até ir à falência. Não se preocupe muito. Talvez seja apenas um pequeno problema. Pacheco deu-lhe algum consolo, amigo. Eu espero que sim. Que a deusa me abençoe. O dono do hotel recolheu a mão e bateu no peito 4 vezes no sentido horário, delineando as estrelas. Então, ele gentilmente abriu a porta. Naquele momento, o interior da sala parecia se conectar com o mundo exterior. Um leve cheiro de sangue encheu o ar. Oh! O dono do hotel percebeu isso e só pôde usar uma exclamação para expressar sua decepção e medo. Somente um ambiente como este pode fazer com que o envelope não manchado de sangue tenha cheiro de sangue. Esse pensamento passou pela mente de Barton imediatamente. Foi só então que ele percebeu que os móveis estavam bem arrumados na sala e não havia rugas óbvias no carpete. Ele contrastava com o cheiro de sangue. Não parecia que houve uma luta. Um tiro fatal. Os hobbies de Barton incluíam a leitura de romances populares, especialmente aqueles que misturavam assassinato e amor. Portanto, ele teve uma experiência bastante rica em tais situações. E entre todos os autores de best-sellers, aquele que ele mais amava era, sem dúvida, Forsual. No início, quem comprava os poucos romances de Forsual era sua esposa. Certa vez, Barton leu um deles e acabou absorto nele. Claro, ele não revelaria isso na frente de sua esposa. Ele sempre usava um tom autoritário, dizendo: esse tipo de romance é superficial e sem valor. Eles são adequados apenas para matar o tempo. Em meio aos pensamentos de Barton, Pacheco calçou um par de luvas brancas e entrou na sala. Depois de inspecionar a área, este advogado experiente foi até a mesa e pegou a pilha de cartas com o padrão do Castella de Lavender gravado nela. Ele disse ao dono do hotel e ao garçom: Você sabe quantas peças havia originalmente?
Nós não os reabastecemos e todos os dias. O atendente olhou para o patrão e gaguejou. O que ele estava tentando dizer era que, depois de ter trocado os convidados que viviam nesta sala algumas vezes, ele não tinha ideia de quantas cartas sobraram quando Vernal se mudou. Pacheco zombou e balançou a cabeça. Ele disse a Barton, que estava ao seu lado, é por isso que este mundo precisa de ordem e regras. Se eles usassem um conjunto de regras estritas, repondo o número de letras para um número definido toda vez que um cliente fizer o checkout, poderíamos ter usado isso para encontrar algumas pistas. Não entendo o que você quer dizer, respondeu Barton com sinceridade. Pacheco sorriu e disse, simplificando, sua luz pode causar sombras. Claro, caos suficiente também significa uma oportunidade. Barton acenou com a cabeça e disse, sim, o imperador José lhe disse uma vez que o caos é uma escada que leva a pessoa para cima. Ninguém sabe se foi ele quem disse isso. Há muitas pessoas neste mundo que não se atrevem a expressar diretamente suas opiniões, então só podem confiar nos nomes dos outros, respondeu Pacheco casualmente. Então, ele pegou o pedaço de papel em branco no topo e o segurou contra a luz do sol que entrava pelas janelas de vidro. Adoro lidar com pessoas descuidadas. Pacheco riu de repente. Depois de dizer isso, ele colocou a carta de volta em sua posição original. No segundo seguinte, ele tirou um lápis apontado do bolso e rabiscou levemente sobre o papel de carta. Em pouco tempo, os traços do texto luense apareceram um após o outro, formando várias frases esparsas. Fui alvo. As ruínas têm vestígios de alguns rituais religiosos. Tirei os itens do altar. Ele me viu. Não. Sempre esteve ao meu lado. Ao escrever essas poucas frases, o arqueólogo Vernal parecia estar passando por uma reviravolta em seu humor, então ele usou muita força, deixando os traços mais óbvios com sua caneta. Capítulo 1399 Vida diária de uma pessoa comum, 5:8 Depois de ver as marcas no papel, Pacheco virou a cabeça e disse a Barton, o que vai acontecer a seguir vai ser bastante complicado. Vou pedir ajuda à polícia. E você pode voltar para a fundação e esperar por mais questionamentos. Barton, que estava olhando para o papel, não ficou desapontado. Em vez disso, ele se sentiu aliviado e assentiu apressadamente. Tudo bem. Depois de ler os rastros deixados por Vernal, a intuição de Barton lhe disse que o assunto era muito perigoso. Como uma pessoa comum, evitar o perigo era uma escolha instintiva. Claro. Isso também porque Vernal só poderia ser considerado um de seus amigos comuns. Não valia a pena arriscar muito e me meter nesse assunto. Após atender, Barton virou-se imediatamente e passou pelo dono e atendente do hotel e chegou à rua. Desta vez, ele não optou pelo transporte público e embarcou em uma carruagem alugada. A viagem de Barton para fora foi considerada um assunto especial. Era bastante urgente, e com o vice-diretor do departamento de compliance a testemunhar por ele poderia reclamar as despesas incorridas. A diferença entre gastar o dinheiro da fundação e usar o próprio salário eram dois sentimentos completamente diferentes. No caminho, Barton olhou a paisagem pela janela e não pôde deixar de pensar na situação atual de Vernal. Ele ainda está vivo. A sala estava cheia de um forte cheiro de sangue. Espero que ele ainda esteja vivo. Que o Senhor o abençoe. Se ele ainda estiver vivo, onde ele estará agora? Onde? Poderia ser lá. Enquanto seus pensamentos disparavam, Barton de repente pensou em uma possibilidade. Ele rapidamente instruiu o motorista do ônibus a mudar de rota e voltar para casa. Não muito tempo depois, ele voltou para casa. O que aconteceu? A esposa de Barton se aproximou dele com um olhar surpreso. Ainda faltava bastante tempo para o almoço, muito menos para sair do trabalho. Barton não tirou o chapéu nem a jaqueta. Sem responder a pergunta dela, ele perguntou diretamente, Vernal estava aqui? Ele veio visitá-lo 15 minutos atrás. Eu disse a ele para esperar na sala de estudo enviar Wells à fundação para procurá-lo, respondeu a esposa de Barton honestamente. Wells era o valete de sua família. E claramente, 15 minutos não foram suficientes para ele chegar à Fundação de Pesquisa e Preservação de Relíquias de Loen. Isso foi o que mais intrigou a esposa de Barton. Certo. Barton assentiu pesadamente. Ele passou apressado pela sala, subiu ao segundo andar e entrou no escritório. Na sala de estudo, as janelas estavam escancaradas e as cortinas ligeiramente fechadas. Não havia ninguém lá. Vernal?
Barton gritou, mas não houve resposta. Ele pulou pela janela e saiu. Barton franziu a testa. Ele olhou em volta sério e descobriu que os livros na estante estavam uma bagunça. Era um conjunto de livros históricos divididos em volumes de 3 partes. O hábito de Barton era organizá-los da direita para a esquerda, e agora estava indo da esquerda para a direita. Ele respirou fundo e caminhou rapidamente para recuperar os 3 livros. Após um exame minucioso, Barton descobriu que uma página no meio havia sido dobrada. Ele rapidamente virou para aquela página e abriu um canto. Rabiscadas ali simplesmente com um lápis estavam as palavras: os refugiados da quarta época adoravam um deus maligno. Cara! Barton entrou em pânico e ficou horrorizado. Ele enfiou o livro de volta. Sem pensar muito, saiu correndo do escritório em direção às escadas, preparando-se para encontrar o vice-diretor do departamento de compliance, Pacheco. Ele queria contar a ele sobre sua descoberta e fazer com que ele pedisse à polícia para proteger sua família. Depois de sair de casa, Barton desacelerou e considerou uma questão importante: onde eu vou encontrar o Pacheco? O Clogo Hotel, o quartel-general da polícia de Stone ou a fundação? Após um breve momento de reflexão, Barton decidiu retornar à fundação e procurar outros funcionários do departamento de compliance. Naquele momento, uma carruagem alugada parou em frente à sua porta quando Pacheco Wine desceu. Descobrimos que Vernal voltou à sua casa, explicou rapidamente o vice-diretor do departamento de compliance. Barton deu um suspiro de alívio e respondeu sem hesitar: sim, mas ele já foi embora. No entanto, ele deixou algumas pistas para trás. Depois de dizer isso, Barton conduziu Pacheco para sua própria casa, foi até seu escritório e entregou-lhe o livro. Pacheco olhou para ele por um tempo. Depois deslizou suavemente o dedo pela superfície do texto. Logo em seguida, ele pegou o lápis do que havia usado anteriormente e escreveu ao lado do comentário de Vernal: chame a polícia. Depois de fazer tudo isso, Pacheco recolocou o livro na posição original. No entanto, ele não empurrou o livro completamente. Dessa forma, toda a fileira de livros tinha um livro saliente. Tudo bem, vamos voltar para a fundação e almoçar. Vamos aguardar as boas notícias da polícia. Pacheco bateu palmas. Barton não entendeu o motivo por trás das ações desse advogado sênior, mas não perguntou por quê. Ele realmente não queria se envolver nesse assunto. Ele sentiu que não poderia suportar isso. Barton então inventou alguns motivos para sua esposa antes de retornar à fundação com Pacheco para começar seu trabalho diário. Na hora do chá, ele havia acabado de terminar a avaliação de um livro antigo quando ouviu alguém batendo na porta. Temos algumas pistas. Precisamos ir até a sua casa, disse Pacheco, envolto em um lenço cinza e parado na porta. Pistas? Barton levantou-se surpreso. Pacheco não deu uma resposta direta. Ele estendeu as mãos e fez um gesto convidativo. Barton não pôde recusar e foi para casa com a outra parte. Vernal veio de novo. Sua esposa percebeu claramente que algo estava errado e foi até a porta horrorizada. Está tudo bem. Apenas alguns problemas menores. Barton manteve sua imagem de homem e consolou sua esposa. Ao chegar ao escritório, ele e Pacheco descobriram que, mais uma vez, Vernal havia escapado. Droga, ele não pode esperar um pouco. Barton não pôde deixar de resmungar. Está tudo bem. Pacheco foi até a estante e tirou o livro. Claramente, Vernal havia lido sua sugestão, já que o livro estava completamente enfiado na estante. Acho que sei onde Vernal está. Pacheco fechou os olhos, sorrindo. Barton ficou atordoado. Como você sabe? Pacheco abriu os olhos e respondeu com um sorriso. Ele aceitou meu suborno, não, um presente. Mas isso também não está certo. A descrição mais precisa deve ser uma sugestão. Claro, ele pode não aceitar. Dito isso, o vice-diretor do departamento de conformidade passou por Barton e saiu do escritório. Barton seguiu atrás dele subconscientemente, deixando seu próprio barro e entrando em uma rua próxima. No final da rua, havia uma casa que havia desabado devido a um incêndio. Na verdade, eles ainda não começaram os esforços de reconstrução, sussurrou Barton. Pacheco calçou de novo as luvas brancas, e sua expressão tornou-se um pouco severa. Pela porta principal bastante intacta, ele entrou no corredor meio desmoronado. Pedaços de madeira preta estavam espalhados pelo chão, bloqueando a metade inferior do corpo de uma pessoa. A figura vestia uma jaqueta marrom com um nariz vermelho.
Ele parecia muito atarracado e não era outro senão o arqueólogo Vernal. Barton suspirou secretamente e perguntou ansiosamente: por que você não chamou a polícia? Eles estão monitorando a delegacia, Vernal respondeu sem mudar de expressão. Barton deixou escapar: por que você não deixou Stone e foi para outras cidades para denunciar a polícia? Eles estão monitorando a estação da locomotiva a vapor, Vernal respondeu no mesmo tom. Barton pensou por um momento e franziu a testa. Você tem muitas maneiras de deixar Stone. Eles não podem selar uma cidade. Ao ouvir essa pergunta, a expressão de Vernal mudou gradualmente quando ele disse com um tom levemente etéreo: sentia vontade dessa grande existência. Capítulo 1400. A vida diária de uma pessoa comum. 6-8. Grande existência. Assim que Barton ouviu Vernal, certas memórias escondidas no fundo de seu coração surgiram. Isso tornou difícil para ele conter seu medo. Seus pés inconscientemente deram alguns passos para trás. Naquela expedição arqueológica há muitos anos, todos os pesadelos começaram com descrições semelhantes. No momento em que o corpo de Barton tremia e estava prestes a se virar e sair correndo, o vice-diretor do Departamento de Compliance, Pacheco Bairni, levantou uma questão: já que você já sentiu a vontade dessa grande existência, por que não se reconciliou com os refugiados da quarta época que estão perseguindo você? A respiração de Vernal de repente ficou mais pesada, como se uma leve névoa branca tivesse sido expelida. Sua voz também ficou mais alta. A fé deles não foi aceita com todo o corpo mente. Eles ainda tinham algumas reservas. Enquanto Vernal falava, uma leve névoa branca se espalhou da casa meio desmoronada, exalando um forte cheiro de sangue. Barton pareceu chegar a uma conclusão, mas não estava com humor para pensar. Ele só queria deixar este lugar e escapar do perigo que estava prestes a entrar em erupção. No entanto, Pacheco estava bastante calmo. Ele olhou para Vernal e perguntou calorosamente: você tem visitado o Sr. Barton todo esse tempo e escrito cartas para a fundação? Que tipo de ajuda você quer que forneçamos? Ao ouvir isso, Barton ficou surpreso. Se fosse outra ocasião, com certeza imaginaria que Pacheco estava perguntando que tipo de assessoria jurídica Vernal precisava. Em um momento como este, ele não tinha apenas duas opções: ele poderia fugir e denunciar isso à polícia, ou sacar sua arma e atirar em Vernal ou bater na cabeça dele com uma vara. Barton estava cheio de dúvidas sobre a maneira de Pacheco lidar com as coisas. Com uma leve névoa branca pairando na ponta do nariz e com os olhos brilhando com luz cinza, Vernal não mostrou nenhuma resistência a esse tipo de troca. Sua expressão tornou-se solene quando ele respondeu em um tom digno: duas coisas. Primeiro, traga este item para os subúrbios e volte à noite. Enquanto falava, Vernal jogou uma garrafa de vidro com gargalo fino. A garrafa de vidro parecia ser muito resistente. Mesmo quando caiu no chão, não parecia danificado, apesar de bater em uma pedra. Seu interior estava cheio de névoa branca pálida, fina, quase ilusória. Naquele momento, Barton sentiu agudamente que o corpo desse vice-diretor do departamento de compliance havia enrijecido um pouco, como se ele tivesse sentido algo incomum. Vernal não observou suas reações e continuou: em segundo lugar, quando você estiver procurando por artefatos antigos, ajude-me a encontrar itens semelhantes. Enquanto falava, ele pegou um pedaço de papel e o abriu. Havia uma lâmpada de aparência estranha no papel. Era como um pequeno frasco de água que tinha pavios saindo de sua boca. Sem problemas. Após 2 segundos de silêncio, Pacheco respondeu em voz baixa, diferente do tom anterior: isso é bom. Ah, você não acha que nosso encontro foi uma coincidência? Então Vernal jogou o pedaço de papel de lado e saltou bem alto no prédio meio desmoronado. Ele era como um babuíno enquanto subia e saltava agilmente, desaparecendo rapidamente da vista de Barton e Pacheco. O que vamos fazer a seguir? Barton virou-se para olhar para o vice-diretor do departamento de conformidade. Antes que ele pudesse terminar de falar, ele parou de repente. Percebeu que Pacheco ainda estava parado ali, respirando pesadamente. Além disso, o corpo de Pacheco estava coberto por uma espessa pelagem preta. Seus músculos incharam, fazendo com que o casaco preto apertasse. Monstro! Monstro! Os olhos de Barton se arregalaram como se ele quisesse ver claramente a aparência atual de Pacheco. Num piscar de olhos, a anormalidade em Pacheco desapareceu. Ele soltou um longo suspiro e disse:
Vamos esperar aqui. Você precisa pegá-los. Barton apontou para a garrafa e o papel no chão. Os cantos da boca de Pacheco se contraíram quando ele disse, pode pegar. Mas você tem que manter distância de mim depois. Barton deixou escapar. A névoa naquela garrafa de vidro afetará você? Há coisas sobre as quais, mesmo que você não tenha certeza, é melhor não tentar imprudentemente. Pacheco ainda não deu uma resposta direta. É realmente cansativo se comunicar com ele. Depois de pensar um pouco, Barton deu alguns passos para frente e parou em frente à garrafa e ao papel. Assim que ele se abaixou para pegar os dois itens, seus olhos de repente se iluminaram com uma luz fraca. Imediatamente depois, um par de botas apareceu diante de seus olhos. A frente de uma das botas estava enrolada no alto. A outra era parecida com as botas de cano alto que estão em voga hoje em dia, como se pertencessem a duas pessoas diferentes. O coração de Barton apertou. De repente, ele endireitou o corpo e olhou para frente. Havia uma senhora parada em frente a ele. Esta senhora estava usando roupas que poderiam ser consideradas como dois vestidos. Um lado era complexo e outro era simples. Um lado era colorido e o outro preto puro. Esse traje assimétrico fez Barton explodir instintivamente. Ele queria arrancar as roupas dela e dar a ela um vestido normal e um par de botas normais. Essa impulsividade não continha nenhum traço do desejo masculino de prejudicar as mulheres. Foi puramente por causa de seu desgosto e sentimento repugnante em relação a tal senso de estética. Depois de suportar o desconforto, Barton lançou seu olhar para a cabeça da senhora. Ela tinha um rosto bonito, nariz alto, lábios carnudos e um par de olhos cinza escuros que raramente eram vistos. Ela parecia estar na casa dos 20 anos. Barton não sentiu nenhum espanto. Em vez disso, ele sentiu que a aparência da senhora era bastante estranha. Depois de alguns segundos, ele finalmente entendeu o motivo. O rosto da senhora era desprovido de expressão, ao contrário de uma pessoa real. Era mais perto de uma estátua de cera. Vernal já foi embora. O vice-diretor do departamento de compliance, Pacheco, parecia totalmente recuperado e tomou a iniciativa de falar. O olhar da senhora varreu a garrafa e o papel na mão de Barton. O que ele quer que você faça? Traga esta garrafa para o subúrbio e só volte à noite. Além disso, devemos ajudá-lo a encontrar o item desenhado no papel, respondeu Pacheco, com franqueza, assumindo uma atitude de quem não quer ser inimigo da senhora. A senhora assentiu e disse, dê-me a garrafa. Assim que ela terminou de falar, Barton parecia ter ouvido uma ordem que não poderia ser desobedecida. Ele instintivamente jogou a garrafa de gargalo fino em sua mão na outra pessoa. Pacheco aproveitou a oportunidade e perguntou, você é da família Tamara? A senhora pegou a garrafa e olhou para baixo. Eu não esperava que alguém se lembrasse de nós. Pacheco respondeu com um sorriso. Na verdade, desde o final da quarta época até agora, sempre houve membros ativos da família Tamara, mas são muito poucos. Você já ouviu falar da Ordem da Teosofia? Eles são eles. Nós somos nós, a senhora respondeu simplesmente antes de seu corpo desaparecer rapidamente. Capítulo 1401 A vida diária de uma pessoa comum, 7-8. Depois de ver a senhora desaparecer por alguns segundos, Pacheco virou a cabeça e disse a Barton, vamos voltar para a fundação. Não vamos para os subúrbios? Barton perguntou inconscientemente. Pacheco disse com um sorriso, você já não deu a garrafa. Não temos mais motivos para ir para a periferia. Talvez seu verdadeiro objetivo fosse entregar a garrafa para a senhora da família Tamara. O que ele disse antes era tudo mentira. Claro, isso não tem nada a ver conosco. Em seguida, não há nenhuma parte inocente entre eles, então não importa quem morre. Tudo o que precisamos fazer é realizar uma certa quantidade de vigilância para evitar que sua batalha afete pessoas comuns. Pessoas. Isso será tratado pela polícia, não pela fundação ou pelo departamento de compliance. Vernal não parece ser capaz desse tipo de trama tortuosa. Barton murmurou. Ele não perguntou mais nada e se virou para sair pela porta. Francamente falando, voltar para a fundação era a resposta que ele mais queria ouvir. Foi apenas um impulso do momento quando ele perguntou se eles estavam indo para os subúrbios. Era um velho hábito que não superava há muitos anos. Depois de retornar à fundação, Barton passou o resto do dia sentindo-se bastante inquieto. Ele passou pela rotina servil e repetitiva até a noite chegar. Originalmente, eu achava que a vida era muito chata,
Mas agora percebo que uma vida monótona é muito preciosa. Suspiro, só espero que nada de inesperado aconteça como à tarde. Que o Senhor me abençoe. Barton parou na soleira da porta. Estendeu a mão direita, cerrou o punho e bateu suavemente no peito esquerdo. Depois de terminar sua oração, ele abriu a porta e entrou. Ele tirou o chapéu, o casaco e os entregou à esposa, que se apresentou. O que aconteceu com Vernal? Sua esposa perguntou com cuidado. Barton respondeu calmamente tanto no tom quanto na expressão. Ele ofendeu algumas pessoas e estava sendo seguido. A polícia assumiu este assunto. No futuro, se Vernal voltar a visitá-lo, não o deixe entrar. Lembre-se de enviar alguém para informar a polícia. A esposa de Barton deu um suspiro de alívio quando soube que a polícia havia intervindo. Depois do jantar, Barton brincou um pouco com os filhos antes de encontrar uma desculpa para ir ao escritório e sentar-se perto da janela. Ele precisava de um espaço privado para acalmar completamente suas emoções e sair do pânico causado pelo incidente com Vernal. Assim, Barton tirou um cigarro da gaveta e o levou à boca. Ele não era viciado em fumar, mas às vezes tinha que socializar, então preparava um maço de cigarros em casa e no corpo. Acendeu o palito de fósforo, acendeu o cigarro e deu uma longa tragada. Ele então se recostou na cadeira e observou a fumaça, saindo de sua boca e nariz. O gás branco rapidamente se espalhou em todas as direções, fazendo Barton de repente pensar na névoa saindo da boca e do nariz de Vernal. Sentiu vagamente o leve cheiro de sangue. Para Barton, esta não foi uma descoberta muito estranha. Afinal, Vernal já havia ficado em seu escritório antes, então ele definitivamente deixou alguns rastros para trás. Pessoas comuns não seriam capazes de detectá-lo. Barton não sentiu o cheiro antes, mas como estava muito nervoso e confuso, sua atenção se concentrou no paradeiro de Vernal e nas palavras que ele havia deixado para trás. Claro, o cheiro de sangue na sala de estudo era muito fraco. Foi também uma das razões pelas quais não poderia ser comparado com o quarto de hotel e as ruínas queimadas. À medida que a fumaça do cigarro se espalhava, Barton de repente estreitou os olhos. Ele teve uma sensação sinistra. Em um instante, o gás branco pálido encolheu em uma certa direção com o cheiro de sangue, formando uma figura. A parte superior do corpo da figura era normal com um nariz vermelho e cônico. Não era outro senão o arqueólogo Vernal. A metade inferior de seu corpo estava completamente envolta em ar, como um monstro arrastado pela fumaça. Vê Vernal! Barton gritou, quase sufocando. Sua voz reverberou no escritório, incapaz de penetrar na parede. Ah, eu já adquiri um corpo imortal. Enquanto ainda houver alguma neblina, poderei voltar à vida. Vernal caiu na gargalhada. Comparado a antes, sua expressão tornou-se cada vez mais enlouquecida e seus olhos pareciam um pouco pálidos. E ele já estava morto agora. Esse pensamento inconscientemente passou pela mente de Barton. Então, ele se forçou a manter a calma e disse, qual é o problema? Enquanto falava, Barton quis se levantar por impulso, mas infelizmente descobriu que seu corpo estava coberto por uma névoa fria e fina, e ele havia perdido a maior parte de seus sentidos. Vernal parou de rir e olhou nos olhos de Barton. Ele disse palavra por palavra, você não trouxe aquela garrafa para os subúrbios. Embora Barton tivesse uma personalidade precipitada, ele sabia que não poderia responder a essa pergunta diretamente. Ele rapidamente pensou em uma solução. Alguns segundos depois, ele mudou de assunto antes de falar novamente. Por que você se converteu a acreditar nessa entidade? Você não é um fiel crente do Senhor? Vernal ficou em silêncio por um momento antes que sua expressão gradualmente se tornasse fervorosa. Eu vi um mundo ainda maior, um mundo muito mais vasto. Comparado a isso, o planeta em que vivemos atualmente é como um grão de areia no deserto. Existem inúmeras civilizações, ruínas antigas deixadas para trás por centenas de milhares de anos, milhões de anos ou mesmo dezenas de milhões de anos atrás. É assim que o universo se parece. Vendo que sua pergunta só piorava as coisas, Barton ficou em silêncio. Ele pensou se havia algum tópico não delicado que atraísse o interesse de Vernal. Ele lentamente respirou fundo e disse, além do altar, o que mais você descobriu na ruína da quarta época? Quanto você sabe sobre a família Tamara? A família Tamara teve seu brasão substituído uma vez. Isso significa que eles encontraram algo bastante importante. Enquanto falava, o arqueólogo, que era apenas a metade superior de um corpo, estendeu a mão direita. Usando a fumaça,
Ele desenhou 2 símbolos no ar. O primeiro símbolo foi formado por uma camada de amoreiras, uma parede de escudos e uma espada longa que foi inserida verticalmente neles de cima. A parte principal do segundo símbolo era um par de portas, duplas que se abriam, e a lacuna no meio era ocupada pela espada longa vertical. Como um historiador pouco famoso, Barton imediatamente pensou nas palavras do membro da família Tamara: eles são eles. Nós somos nós. A família Tamara se desfez. Barton deixou escapar. Foi o que pensei, disse Vernal, sorrindo satisfeito. Então ele se inclinou para perto de Barton, seu rosto queimando de zelo. Seu cérebro é mais tentador do que eu imaginava, e é o melhor complemento para mim. Relaxe um pouco. Sua mente se fundirá com a minha e poderemos testemunhar essas grandes civilizações juntos. Ele parecia muito fraco e ansioso para se recuperar. O coração de Barton batia descontroladamente, e ele tentou o seu melhor para evitar a outra parte. Mas não importava o quanto ele lutasse, seu corpo parecia congelar. Ele era incapaz de se mover. Quando estava prestes a fechar os olhos, Barton de repente sentiu uma dor aguda na mão direita e imediatamente recuperou a consciência. A névoa branca pálida na frente dele e o monstro Vernal desapareceram como se nunca tivessem aparecido. Barton abaixou a cabeça entorpecido e viu que o cigarro em sua mão direita havia chegado ao limite, queimando seus dedos. Foi um sonho. Mas eu achei tão realista. Barton jogou fora o cigarro em sua mão e instintivamente se levantou usando sua espiritualidade e caminhou até a janela. Ele olhou para as ruas e viu que sob as lâmpadas da rua muitos pedestres passavam na escuridão, querendo voltar para casa o mais rápido possível. Entre eles, um Golden Retriever comum passeava casualmente. Capítulo 1402, Vida diária de uma pessoa comum, 88. A cena à sua frente era tão comum que Barton não sentiu nada de errado com ela. Embora ele sentisse vagamente que havia algo familiar nisso, ele não achava que valia a pena ficar intrigado com isso. Como uma cena cotidiana poderia não ser familiar? Seu olhar mudou quando ele olhou para o céu. Ele viu a lua carmesim pairando silenciosamente no céu, brilhando com a luz, fazendo com que seu humor se acalmasse involuntariamente. Naquele momento, Barton parecia ter se livrado de um fardo invisível. Seu corpo e mente estavam extraordinariamente relaxados. Ele não tinha mais o mesmo medo, ansiedade e frustração de antes. Sua intuição espiritual lhe disse que o assunto de Vernal havia chegado ao fim e não afetaria mais sua vida. Santo Senhor das Tempestades, Senhor, obrigado por suas bênçãos. Barton imediatamente atingiu o peito esquerdo com o punho direito e murmurou para si mesmo. Sem ansiedade e tensão, ele sentiu a exaustão dominá-lo como uma inundação. Surgiu das profundezas de sua alma, afogando seu cérebro, membros e todas as células de seu corpo. Barton não pôde deixar de usar as costas da mão para cobrir a boca. Ele bocejou, mas um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Ele não ficou mais no escritório e se virou para sair. Voltou para o quarto e tomou um banho agradável, divertindo-se enquanto bebia um cálice de vinho tinto. Naquela noite, Barton não sonhou mais e dormiu excepcionalmente profundamente. Quando ele acordou pela manhã, sua mente estava relaxada e seu ânimo estava melhorando. Era como se tivesse obtido uma nova vida. Olhando para sua esposa que ainda dormia ao seu lado, Barton levantou-se cuidadosamente, trocou de roupa e caminhou pela vizinhança. Ele nunca havia percebido como seu distrito era maravilhoso. O ar era fresco, o ambiente era tranquilo e a paisagem agradável. Até os pedestres eram cultos. Isso deixou o humor de Barton ainda melhor. Mais uma vez, ele entendeu profundamente que o assunto com Vernal havia chegado ao fim e ele havia retornado à sua vida normal e pacífica. Ele manteve o ânimo e foi para casa a tomar café da manhã com a esposa e os filhos. Nesse processo, ele chegou a contar para a esposa uma piada que leu nos jornais e atendeu aos pequeninos pedidos dos filhos. Vendo o sorriso no rosto de sua esposa e filhos, Barton ficou satisfeito. Então, ele vestiu o casaco, o chapéu e a bengala antes de sair para pegar uma carruagem pública sem trilhos. Ele caminhou até a Fundação de Pesquisa e Preservação de Relíquias de Loen, na periferia da cidade. Depois de entrar em seu escritório, Barton encontrou seu ritmo diário habitual. Ele não começou a trabalhar, mas preparou um chá preto especial de ervas que ele mesmo havia preparado. Com o chá preto, lia vagarosamente os jornais, que não assinava em casa. Então, ele pegou as cartas e documentos que havia recebido e os leu.
Tal processo e ritmo fizeram com que ele se sentisse excepcionalmente confortável. A única diferença era que Barton ainda estava um pouco preocupado em receber mais uma carta de Vernal. No entanto, essa preocupação não se tornou realidade. Cerca de 15 minutos depois, alguém bateu na porta de seu escritório. Por favor, entre. Barton pegou sua xícara e tomou um gole de seu chá preto. Quem entrou foi o vice-diretor do departamento de compliance, de aparência comum, Pacheco Baine, que não tinha nenhuma característica que se destacasse, mas ainda assim conseguiu transmitir uma vibração calorosa e amigável. Você dormiu bem noite passada? Perguntou Pacheco parado à porta. Excelente. Barton não escondia nada. Pacheco assentiu e sorriu. Parece que você realmente se livrou dos efeitos desse assunto. Barton não mencionou o pesadelo que teve. Em vez disso, ele perguntou, e você? Também dormi muito bem, respondeu Pacheco com um sorriso. A polícia já assumiu este assunto. Dizem que eles encontraram Vernal ontem à noite. Infelizmente, ele aparentemente encontrou algum infortúnio. Pobre alma, espero que descanse em paz. Barton não orou para que o Senhor o protegesse, porque Vernal já havia abandonado sua fé no Senhor das Tempestades. Se realmente houvesse alguma bênção a ser concedida, definitivamente seriam explosões de raios e tempestades. Dito isso, pensou na ajuda que Pacheco havia prestado e em sua atitude amigável. Ele disse, devemos almoçar juntos mais tarde. Você está tratando? Perguntou Pacheco com um sorriso. Claro. É um prazer conhecer um amigo como você. Barton levantou-se e fez uma reverência cavalheiresca. Pacheco assentiu levemente e disse, então vou esperar no departamento de compliance pelo seu convite. Antes das 12? Sem problemas. Além de ser grato a ele, Barton também sentiu que conhecer o vice-diretor do departamento de compliance seria uma grande ajuda para seu trabalho futuro. Além disso, acreditava que Pacheco era igual a ele. Em alguns aspectos, ele era mais forte que a pessoa comum. Depois de ver Pacheco sair de seu escritório, Barton sentou-se novamente, exalando silenciosamente e lentamente. Como uma pessoa comum com que normal, ele poderia dizer que os assuntos relacionados a Vernal eram muito estranhos. Envolvia os problemas do misticismo e da religião. Além disso, ele estava realmente muito interessado nos detalhes da divisão da família Tamara e na história secreta da Quarta Época, e nos detalhes do que Vernal encontrou. No entanto, ele sabia que não poderia investigar mais. Foi graças à grande sorte de uma pessoa comum que ele conseguiu ver a ponta do iceberg sem morrer. Se ele quisesse descobrir a situação abaixo da superfície da água, ele definitivamente morreria afogado. A expedição arqueológica anterior fez com que Barton não se atrevesse a arriscar, nem quisesse correr riscos. Para ele, a curiosidade era provavelmente a coisa mais inútil. Depois de ponderar por um tempo, Barton continuou seu trabalho. Quando já era quase meio-dia, ele arrumou as coisas na mesa e pegou o casaco e a cartola pendurados no cabideiro. Ele saiu do escritório e caminhou até a porta do departamento de compliance. Bater. 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 Barton bateu na porta de madeira à sua frente. Logo, Pacheco abriu a porta e olhou para Barton. Dê-me mais 5 minutos. Ainda tenho alguns assuntos para resolver. Sem problemas. Barton não se importou nem um pouco. Entre e espere, disse Pacheco casualmente. Barton não fazia cerimônia. Ele entrou no departamento de conformidade e encontrou uma cadeira para se sentar. Conforme seu olhar se movia, ele percebeu que havia cerca de 6 a 7 membros no departamento de conformidade. Só então, ele ouviu alguém batendo na porta. Sem esperar que os funcionários do departamento de compliance se levantassem, a porta se abriu. O primeiro a entrar foi o vice-presidente da Loen Relic CH, Un Preservation Foundation. Ele era um velho animado. Ele olhou em volta e parou por um segundo antes de dizer, parece que todo mundo está aqui. Deixe-me apresentá-lo a um novo colega. Enquanto falava, o vice-presidente deu alguns passos à frente, revelando atrás de seu novo funcionário do departamento de compliance. Ela era uma mulher na casa dos 20 anos. Ela tinha uma ponte nasal alta e um par de lábios carnudos e úmidos. Seus olhos eram cinza escuro e seu rosto era bonito. Ela usava um vestido azul comum. No entanto, não havia expressão em seu rosto. Ela não parecia uma pessoa real. Ela parecia mais uma estátua de cera. Os olhares de Barton e Pacheco congelaram. O vice-presidente continuou sorrindo e disse, ela será como Pacheco,
assumindo o cargo de vice-diretora do Departamento de Compliance. O nome dela é Alicia Tamara. O fim da vida diária de uma pessoa comum. Nota do autor: não há como aprofundar no final de A Vida Diária de uma Pessoa Comum. Esta é apenas uma vitrine da ponta do iceberg sem ir fundo. Sim, também é uma forma experimental de narrar a história. Se o final pretende ter o efeito de horror sem qualquer consideração de valores, então será escrito como tal. Enquanto falava, o vice-presidente deu alguns passos à frente, revelando atrás de seu novo funcionário do Departamento de Compliance. Ela era uma mulher na casa dos 20 anos. Ela tinha uma ponte nasal alta e um par de lábios carnudos e úmidos. Seus olhos eram cinza escuro e seu rosto era bonito. Ela usava um vestido azul comum. Os olhares de Barton e Pacheco congelaram. Naquele momento, os lábios da senhora se curvaram quando ela disse com um sorriso radiante: "Olá a todos. Sou Alicia Tamara.